bom ver vocês, bem-vindo ao nosso 9º aniversário da Igreja Proclamação Marilé. Olá, boa noite. Eu sou a missionária Janali, estou aqui com a missionária Ruth da Inglaterra. Então, missionária, conta para nós como é que a senhora veio parar no sertão do Ceará. Pois é, eu podia estar na Inglaterra com minha mãe, né, cuidando dela, mas quando Deus nos chama, Ele tem um propósito em tudo, né, que Ele faz. Eu me casei com um brasileiro, Isaías, e nós cuidamos das crianças e adolescentes de rua lá em Belo Horizonte. Aí depois que ganhamos nosso filho Jonathan, né, nós fundamos a missão Vida e Esperança Restaurada e começamos a implantar uma escola que hoje é um colégio cristão, graças a Deus. E depois Deus nos chamou para cá, para Cariri, para implantar a Igreja Proclamação e depois também para implantar em Herutaba, onde você e seu marido estão conosco, né? Amém. E você, missionária Janali, como que você chegou a servir a Deus aqui? Amém. Eu sou natural do Rio de Janeiro, juntamente com meu esposo. Eu vim me converter aos 19 anos, né? E ele também tinha 22. E a gente começou essa caminhada cristã, servindo ao Senhor, né, fazendo a obra do Senhor. E lá no Rio nós fomos consagrados, ele a pastor e eu a missionária. E devido ao trabalho, oportunidade de emprego, nós viemos para a cidade de Herutaba, o município de Herutaba, onde reside a minha parentela. E ali, através da vida do irmão Rony, nós viemos conhecer a Igreja Proclamação, a qual nos abraçou, nos acolheu, está nos dando a oportunidade de crescer cada dia mais no reino de Deus. É uma honra e uma alegria muito grande poder fazer parte dessa família. Glória a Deus. Então, quem fundou a Igreja Proclamação foi a pastor Isaías, que é pastor da visão. Gostaria de chamar ele rapidinho aqui. Aleluia. Vem aqui nos... Glória a Deus. Boa noite, galera. Então, pastor, nos fala por que o nome Igreja Proclamação? Esse nome surgiu através até da sua mãe, né? Nós estávamos em Belo Horizonte ainda, né? Orando sobre qual era o chamado de Deus para o Ceará. E aí a gente estava você e sua mãe num monte chamado Palmares, lá em Belo Horizonte. E aí Deus colocou esse nome no coração dela. E aquilo testificou no meu coração e eu fiquei assim, no momento eu não entendia ainda o propósito geral, mas me deu paz aquele nome. Hoje a gente entende que a igreja ela tem um chamado específico de proclamar, amar com ação. Então, para nós, a Igreja Proclamação, o nome é exatamente aquilo que a gente acredita que Deus nos chamou para fazer. Proclamar o Evangelho, amar as pessoas, mas não só de forma poética. Nós queremos mostrar através de ação, sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Isaías. Nós aqui em Cariri também temos a missionária Toinha. Chega aí, irmã. Amém, glória a Deus. Então, Amém, glória a Deus. Boa noite. Missionária Toinha, conte-nos quanto tempo a irmã está na Igreja Proclamação, como foi o seu chamado em relação à missão V. Bom, eu me chamo missionária Toinha, sou casada, né? E eu sou membro da Igreja Proclamação há 8 anos. Inclusive vai fazer 8 anos no dia 5 de maio, faz 8 anos que eu aceitei Jesus nessa igreja, né? A Igreja Proclamação. E eu tô missionária hoje da Missão V. E o que me chama muita atenção na Missão V é porque é uma denominação, uma missão que ela chama pessoas, né? E ela cuida de pessoas. Então eu vi o amor, um amor contagiante. E esse nome Proclamação me chamou muita atenção. E eu queria saber por que o nome Proclamação. Então, eu vim realmente para a Missão V, que é Vida Nova Restaurada. E é um prazer estar aqui servindo ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por sua vida. Também outra missionária aqui nessa noite, a missionária Karina, e nós gostaríamos de saber como que é essa festa, como vai ser, irmã.
Amém. Então, boa noite a todos, saudar a todos com a paz do Senhor. Então, vai ser 3 dias de festa, já está sendo, na verdade, né, comemorando o 9º aniversário da Igreja Proclamação. Glória a Deus por todos esses anos, né? Só nós sabemos tudo que a gente passou, né? Eu também fiz agora 8 anos que estou na igreja, graças a Deus. E hoje, a primeira noite, né, vai ser uma noite bem abençoada, onde nós vamos estar cantando e louvando o nome do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e realmente lembrando essa questão de missões, né? O que é realmente ir e pregar o Evangelho do Senhor, o que é mesmo fazer o ID do Senhor. Então, nós entendermos o que é isso, a importância dessa missão. Então, amanhã e domingo vai ser gravado no YouTube. Se você ainda não segue a nossa página, siga lá em nome de Jesus. Tem no Facebook também, a gente vai mandar o link. E no Instagram também, se você for lá na nossa bio, você vai encontrar o link também. Então, clica lá e vai direto para o YouTube, onde vai ser transmitido esses 2 dias, amém? Então, vai ser uma bênção. E é isso. Então, muito obrigada, missionária Karina. Ela vai estar continuando preparando aí os louvores daqui a pouquinho. Amém, verdade. E nós estamos muito felizes, né, irmã, para estar aqui nesse terreno. Depois de 8 anos de aluguel, nós conseguimos, né, nosso terreno aqui vai ser no futuro construído centro comunitário, né, para a comunidade do Cariré está crescendo, desenvolvendo, né, em nome de Jesus. Então, irmã Janeli, durante o ano nós fazemos um ano de leitura, né, e nós gostaríamos de saber quais versículos essa semana tocou no seu coração. Compartilha conosco. Amém. Foi no Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 23, que diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os enviei. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém, obrigado. Espero que você goste do nosso cultuar conosco. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Vamos começar então agradecendo ao Senhor, né, Karina? Com certeza, isso é o mais importante. Eu te agradeço, Deus, Amém. por se lembrar de nós. Se você estiver aí na tua casa, se coloque de pé, prepare a sua família para adorar ao Senhor conosco, dizendo ao Senhor: Deus, nós te agradecemos por mais um ano de vida, te agradecemos pela tua presença em nosso meio, te agradecemos, ó Pai, pela tua salvação, te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Esperamos mais de ti, porque o Senhor tem muito para dar. Te agradecemos, Senhor. Aleluia! Yeah! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, por ter o teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. Eu não desisto. Eu sou de Deus. Tu és tudo para mim, não há outro igual, semelhante a ti, que possa ser assim. Tu és Emmanuel, que comigo estás, eu nunca vou duvidar. És o El Shaddai, o Deus Adonai, Senhor. És o El Shaddai, o Deus Adonai, Senhor. Emmanuel, tu estás comigo. Emmanuel, tu estás comigo.
Pai, que o Senhor venha usar ela grandemente, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, coloca a tua palavra, Senhor, na boca dela, Deus. Coloca sabedoria, Senhor, discernimento sobre tudo aquilo que o Senhor deseja falar para o teu povo. Usa, Senhor, imensamente ela como teu canal nessa noite. E que cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo, venha ser abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Pode sentar, igreja, amém. Glória a Deus, boa noite para todos, para aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo agora, nesse momento, amém. Glória a Deus, é um prazer sempre estar aqui para glorificar e levar o nome do Senhor, amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 9 e 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre missões, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra do Senhor diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anuncio o evangelho. Amém, glória a Deus. Então, Paulo ele está falando de missão. Esta é a missão de Paulo. Ele começa dizendo, né? Se eu não anuncio o evangelho, quer dizer, ele foi chamado com uma missão de levar o evangelho. E ele não se gloriava do que ele fazia daquilo, porque era a missão dele. Levar o evangelho, era uma missão. E ele anunciar o evangelho, né? E ele diz, ai de mim, se eu não anuncio o evangelho. Ai de mim, se eu não levar a palavra do Senhor. Ai de mim, se eu não fizer aquilo pelo qual eu fui chamado. Ele foi chamado para levar o nome do Senhor ao mundo. E ele até hoje, nas suas cartas, nos ensina como fazer missões. Missão, ela significa incumbência que alguém deve executar o pedido ou por ordem de outros. Conjunto de pessoas que se confere uma tarefa frequente ou local ou país. Ela vem do latim missis, que quer dizer colheita, ceifa, que significa fazer a ceifa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre missões. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda igreja evangélica, ela fala de missões. Onde você anda, você vê falar de missões. Mas onde está missões? Na cabeça dos líderes? Nos livros da biblioteca? Nas colunas do jornal da denominação? Onde está missão? Deus quer colocar missões dentro do nosso coração. É isso que Ele quer colocar. Missão no coração de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, Ele amou tanto o mundo, por isso Ele decidiu estabelecer para Ele um plano missionário, que tem como ponto fundamental o sacrifício de Jesus. Era essa missão de Deus, trazer Jesus ao mundo, né? Dar seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todos, né? As bases missionárias de Deus, tanto nós encontramos no chamado de Abraão, como na primeira criação do homem. Quando Deus criou o homem, Ele criou para o homem fazer uma missão. Ele criou o homem para cumprir uma missão pelo qual o homem foi chamado. Quando lá em Gênesis 28, ele fala, né? Frutifique, multiplicar e enchei a terra. Ele fez toda a criação e fez a homem. E depois que ele fez o homem, ele mostrou tudo para ele e disse, essa é a sua missão. Essa é a sua missão de você cuidar. Você vai dominar todos os seres viventes que ele criou. Por isso, missão estava no coração de Deus. E até hoje, e vai estar sempre no coração de Deus, missões. Fazer missões. E Ele criou o homem para isso. Ele nos criou para fazer missões. Para se responsabilizar tudo que Ele colocou no mundo. Toda a criação.
Ele nos deu esse privilégio de fazer missão, fazer aquilo pelo qual fomos chamados, cuidar dos bens do Senhor. Por isso, missões está sempre no coração de Deus. Na primeira criação chamado de Abraão, ele chamou Abraão para... Ele estava em Harã e ele chamou ele para ir para Canaã. Porque lá em Canaã é que ele ia lá formar a sua descendência. E lá ele te diz, eu te darei esse lugar à tua descendência. Ele daria Canaã para ser a descendência dele ser criada lá. Então ele disse assim lá no versículo 12, Gênesis 12, 3, diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então ele criou, ele chamou, no chamado de Abraão, Abraão tinha que sair daquele lugar, ele foi chamado para ir para Canaã, porque lá era aquela terra que ele ia dar aos seus descendentes. Então, por isso, ele chamou Abraão. Então, desde o início, que o Senhor já tinha missões no seu coração. Em toda a criação, desde o início, isso estava no coração de Deus, fazer missões. Por isso que ele nos criou, para fazer missões. Missões no coração dos profetas. Pai, que o Senhor venha usar ela grandemente, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, coloca a tua palavra, Senhor, na boca dela, Deus. Coloca sabedoria, Senhor, discernimento sobre tudo aquilo que o Senhor deseja falar para o teu povo. Usa, Senhor, imensamente ela como teu canal nessa noite. E que cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo, venha ser abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Pode sentar, igreja, amém. Glória a Deus, boa noite para todos, para aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo agora, nesse momento, amém. Glória a Deus, é um prazer sempre estar aqui para glorificar e levar o nome do Senhor, amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 9 e 6. Hoje nós vamos falar um pouco sobre missões, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra do Senhor diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anuncio o evangelho. Amém, glória a Deus. Então, Paulo ele está falando de missão. Esta é a missão de Paulo. Ele começa dizendo, né? Se eu não anuncio o evangelho, quer dizer, ele foi chamado com uma missão de levar o evangelho. E ele não se gloriava do que ele fazia daquilo, porque era a missão dele. Levar o evangelho, era uma missão. E ele anunciar o evangelho, né? E ele diz, ai de mim, se eu não anuncio o evangelho. Ai de mim, se eu não levar a palavra do Senhor. Ai de mim, se eu não fizer aquilo pelo qual eu fui chamado. Ele foi chamado para levar o nome do Senhor ao mundo. E ele até hoje, nas suas cartas, nos ensina como fazer missões. Missão, ela significa incumbência que alguém deve executar o pedido ou por ordem de outros. Conjunto de pessoas que se confere uma tarefa frequente ou local ou país. Ela vem do latim missis, que quer dizer colheita, ceifa, que significa fazer a ceifa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre missões. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda igreja evangélica, ela fala de missões. Onde você anda, você vê falar de missões. Mas onde está missões? Na cabeça dos líderes? Nos livros da biblioteca? Nas colunas do jornal da denominação? Onde está missão? Deus quer colocar missões dentro do nosso coração. É isso que Ele quer colocar.
Missão no coração de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, ele amou tanto o mundo, por isso ele decidiu estabelecer para ele um plano missionário, que tem como ponto fundamental o sacrifício de Jesus. Era essa missão de Deus, trazer Jesus ao mundo, né? Dar seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para todos, né? As bases missionárias de Deus, tanto nós encontramos no chamado de Abraão, como na primeira criação do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou para o homem fazer uma missão. Ele criou o homem para cumprir uma missão, pelo qual o homem foi chamado. Quando lá em Gênesis 28, ele fala, né? Frutifique, multiplicar e enchei a terra. Ele fez toda a criação e fez a homem. E depois que ele fez o homem, ele mostrou tudo para ele e disse, essa é a sua missão. Essa é a sua missão de você cuidar. Você vai dominar todos os seres viventes que ele criou. Por isso, Deus, missão estava no coração de Deus. E até hoje, e vai estar sempre no coração de Deus, missões. Fazer missões. E ele criou o homem para isso. Ele nos criou para fazer missões, para se responsabilizar pelaquilo, tudo que ele colocou no mundo. Toda a criação, ele nos deu esse privilégio de fazer missão, fazer aquilo pelo qual fomos chamados. Cuidar dos bens do Senhor. Por isso, missões está sempre no coração de Deus. Na primeira criação chamado de Abraão, ele chamou Abraão para... Ele estava em Harã e ele chamou ele para ir para Canaã. Porque lá em Canaã é que ele ia lá formar a sua descendência. E lá ele te diz, eu te darei esse lugar, a tua descendência. Ele daria Canaã para ser a descendência dele ser criada lá. Então ele disse assim, lá no versículo 12 de Gênesis 12, 3, diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então ele criou, ele chamou, no chamado de Abraão, Abraão tinha que sair daquele lugar, ele foi chamado para ir para Canaã, porque lá era aquela terra que ele ia dar aos seus descendentes. Então, por isso, ele chamou Abraão. Então, desde o início, que o Senhor já tinha missões no seu coração. Em toda a criação, desde o início, isso estava no coração de Deus, fazer missões. Por isso que ele nos criou, para fazer missões. Missões no coração dos profetas. Missão no coração de Davi. Salmo 2, o verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e aos confins da terra por tua possessão. Missão no coração de Salomão. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Missão no coração de Jeremias. 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Então, a gente viu missões no coração dos profetas. Vê que Davi, ele foi chamado para a missão, para cuidar de Israel. Israel estava um caos, estava vivendo um momento de rebeldia, e ele foi chamado. A missão dos profetas, tanto de Davi como de Salomão, foi botar Israel em ordem. E ele fez aquilo, eles cumpriram a missão deles. Até hoje a gente vê falar como eles cumpriram a missão dele, tanto Davi como Salomão. Eles foi
governaram o povo de Deus naquela época. Então, estava missões no coração dos profetas. Missão no coração de Jesus Cristo. Olha só. Ele se encarnou-se para fazer missões. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio como missionário. Ele veio decidido a cumprir uma missão redentora, que só ele era capaz de fazer essa missão. Mais ninguém podia fazer isso. Mas a missão de Jesus era salvar os perdidos. Trazer aqueles que estavam realmente lá no poço. Essa foi a missão de Jesus, era a missão de Jesus. Hoje, até hoje, todos os missionários que atualmente existem no mundo, nada é mais do que seguir os passos de Jesus. Eles seguem os passos do nosso Redentor. Todos os missionários de todo o mundo. Aqueles que estão nos momentos mais difíceis, aqueles que estão se escondidos, eles estão ali cumprindo a missão pelo qual eles foram chamados. O interessante é a gente sempre ouvir falar de missões, porque cada um de nós tem uma missão. E a missão mais importante é pregar o Evangelho. A missão mais importante é resgatar pessoas pelaquilo. A nossa missão é cumprir através daquele plano que Jesus tem para nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Jesus sempre viveu em função de missões. Mateus 4, 23 e 24. Que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. 24. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. E você vê imaginar que Jesus andava por toda a sinagoga. Para cumprir a sua missão, ele andou por toda parte. E onde ele andava, a sua fama, parece que eu penso que aquelas pessoas viam Jesus, ouviam o evangelho de Jesus e saía aquela multidão atrás de Jesus. Onde Jesus ia, tinha muita gente, multidões, ele arrastava multidões. E ele curava. Ele curava a alma, o corpo, a mente. E ele veio com essa missão. E ele cumpriu a sua missão divinamente bem. Aleluia, glória a Deus. Por isso, siga o exemplo de Jesus. Siga aquilo que Jesus te chamou, pelo aquilo o qual ele te fez. Ele te chamou para levar o evangelho, ele te chamou com uma missão de resgatar pessoas, porque ele nos chamou para continuar aquilo que ele deixou para nós fazer, aquilo que ele parou, porque ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. E ele deixou essa missão. Antes dele subir ao Pai, ele nos deu a missão de pregar o evangelho a toda criatura e levar essa bênção para que as pessoas elas possam ser curadas, para que elas possam ser libertadas, resgatadas de onde elas estão. E elas só vão ser libertas, resgatadas, quando elas conhecerem a Jesus através de você, através da missão o qual o Senhor te chamou. Amém? Glória a Deus. Jesus viveu 3 anos e meio para cumprir o seu ministério. E ele arrastou multidões. E ele também, nós podemos fazer isso também. Arrastar multidões. Jesus ensinando, ele cuidou da mente do ser humano. Ele limpa a nossa mente. A mente do ser humano. Pregando, atingiu o coração e as necessidades da alma. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele. Curando, deu ao corpo a oportunidade de ser também restaurado pelo Salvador. Ele nos dá uma oportunidade todo dia de sermos salvos, de sermos libertos, de sermos curados. Ele está todo dia fazendo isso conosco,
Nós não podemos ver ele, mas nós sabemos que Jesus está cuidando do seu povo. E a cada dia ele vai resgatar a vida através de você. Quando você decidir fazer essa missão, levar o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus, aleluia. Missão no coração, em nosso coração. Lembra também que na igreja primitiva tinha os profetas lá também, eles faziam muitas missões. Pedro, né? Paulo, Timóteo, Estevão, todos eles pregaram o evangelho. Todos eles fizeram missões. Por isso é importante nós fazermos missões. Amém? Glória a Deus. Jesus ordenou fazer missões. Marcos 16, 15 e 16. Que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Algumas versões vão dizer: já está condenado. Por isso é todo para aquele que crê. Jesus, ele veio para todos. Ele diz: ide, vai. Olha, eu estou te mandando. Vai pregar o evangelho, sai, não fique aí parado. Pregue a minha palavra, fale de mim. Assim como você ouviu falar. Assim como nós ouvimos e nos convertemos com o nosso coração, outras pessoas também vão ser chamadas através do evangelho que levamos. Esse é o evangelho de Jesus. Amém? O que crê vai ser salvo. Agora, quem não crê, aí nós só podemos orar, porque quem não crê já está condenado. Ele não era um mero dador de ordem, ele primeiro fazia e depois ordenava. E esse é o segredo da missão. Nós vamos fazer e ensinar os outros também. Se ele nos chamou com essa missão de levar o evangelho, então vamos levar o evangelho do Senhor a toda criatura. Vamos levar e falar do seu amor, dizer o quanto ele é bom, o quanto ele cura, o quanto ele liberta, o quanto ele salva. Porque essa salvação, ele cura, liberta e ainda dá uma vida eterna. E as pessoas, elas têm que perceber isso, elas têm que ver que elas poderão ser libertas e ainda elas sabem para onde é que vão. Porque cada um de nós, eu creio, que estamos aqui, nós sabemos. Se seguimos Jesus, sabemos qual é o caminho, aonde é que nós vamos morar. Então, vamos fazer missões, né? Todo dia, saia. Está na pandemia? Tá. Mas vamos visitar uma pessoa, vamos orar por ela. Vamos mostrar o amor de Jesus. Vamos mostrar pelo qual você foi chamado. Eu fui chamado para fazer uma missão. Então, eu vou cumprir essa missão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus 16 e 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele é o edificador da igreja. Ele que foi edificar a igreja, é ele. Ele é a pedra maciça, aquela pedra que foi rejeitada. Mas é ele que restaura você. É ele que te cura. É ele que vai te resgatar, seja a pior situação que você esteja passando. É só ele que vai te resgatar. E para concluir essa palavra de missões, missões é o verdadeiro segredo do crescimento da igreja. Ele é o verdadeiro sentido de qualquer igreja, é fazer missões. É o verdadeiro sentido, é o segredo do crescimento, é fazer missões. Todos querem fazer missões, todos querem crescer. Cada um trabalha, tem o seu jeito e sua maneira diferente de trabalhar. Mas todos se levaram o evangelho e eles estão fazendo missões. Se todos vão falar do amor de Deus, então eles estão fazendo missões. Então vamos fazer missões hoje? Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Então fique com essa palavra, guarde em seu coração e continua dizendo: eu fui chamado para levar o evangelho. Eu fui chamado para uma missão, pelo propósito que Deus te criou. Então bota no teu coração, na tua mente, e sempre fica com o Senhor e pergunta sempre para Ele o que Ele quer que você faça. Amém?
Glória a Deus. Talvez hoje o Senhor está chamando você para assumir a sua posição na frente desse exército, junto com Ele. Talvez hoje você está sentindo no seu coração aqueles sentimentos que você pela primeira vez percebe. Não é um sentimento emocional, mas você talvez possa estar sendo incomodado pelo próprio Espírito Santo a realizar o seu chamado. Hoje é aniversário da igreja, mas pode ser o primeiro dia da confirmação do seu chamado para realizar com o Senhor Jesus a sua tarefa pelo qual você existe. Que o Senhor continue te abençoando. Quero orar por você. Quero que você se coloque de pé. Antes, nós vamos já estar louvando com a Karina. Coloque a mão no seu coração e vamos adorar. Senhor, eis-me aqui. Senhor, nós queremos colocar a tua igreja que ouviu a tua palavra, que está ouvindo o teu chamado através desse momento, desse micro. E agora querem responder ao Senhor. Querem dizer, basta de ser parte de um grupo somente como espectador. Pessoas que estão agora, Senhor, sentindo queimar no teu coração o desejo de sair para ver o que o Senhor pode fazer através deles. Pessoas que querem agora, Senhor, serem usados como um vaso em tuas mãos, olheiro abençoado. Pessoas que querem ser as tuas mãos para tocar em vidas e curar. Pessoas que querem ser os seus lábios para falar e pessoas serem, Senhor, completamente mudadas. Deus, receba essas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Ele não abre mão, irmãos. Amém? Aleluia!